Olá, tudo bem? Vamos ao 9º capítulo do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Esse capítulo se chama Mediunidade. E aí André começa a dizer, né, muito interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte algumas questões que estavam me preocupando. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não esclareciam as mistificações inconscientes que muita vez perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo as dificuldades do campo medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas, seria essa teoria adequada ao caso em questão? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos, avaliando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista, né? Com referência ao assunto, perguntava a mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. Lembra Pavlov? Ele desenvolveu a teoria do condicionamento clássico, né? Que os animais têm após muitas repetições. Aí o instrutor ouviu o André, né? Com muita paciência, ele ouviu até o fim das considerações, né? E respondeu: a consulta exige meditação e maior atenção. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para reprimir os prováveis abusos da imaginação, mas vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, um órgão de perseguição, né? Quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam diante dos percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Cérbero é aquele cão de 3 cabeças que guardava o inferno na mitologia grega, né? Então todo mundo tinha medo dele. Então, o que ele está dizendo, né? Que o animismo acaba dando muito medo para o médium, né? Será que é da minha cabeça? Será que sou eu que estou fantasiando, né? Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, esquecendo-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comunicantes os servidores, que vão crescer e se aperfeiçoar com o tempo e com o esforço.
exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma forma que a luz elétrica, por uma lâmpada comum. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer potencialidade nobre requer burilamento. Portanto, a mediunidade tem sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível o estudante iniciar no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Daí, André, nossa legítima preocupação diante da tese animista, que pretende reunir todas as responsabilidades do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico, ou seja, toda a responsabilidade é do médium. Não é assim, né? Precisamos de apelos mais altos que animem os cooperadores iniciantes, proporcionando a eles mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmo percorridas, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos pertencentes ao espírito. Aí ele fez um pequeno intervalo, que André não ousou interromper, fascinado pela elevação dos conteúdos dos conceitos, né, que ele ouviu. E aí ele continuou: vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados se enquadram efetivamente no assunto. No entanto, precisamos investigar domínios de mais grave apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, ou seja, de memória, de lembrança. Memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isso quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no mundo celular, que prodígios não realizará a mente de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente, em sintonia com a dele. Dentro de tais princípios, é indispensável que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas acontecem à vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona a fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte dos nossos amigos parece desconhecer essas imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados, no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreende a dificuldade? Então, o que ele está falando? Animismo é quando a pessoa diz coisas da sua cabeça, não de outra cabeça. Ou seja, ela não está recebendo intuições, ideias, ela é quem está pensando o que está dizendo. As pessoas incrédulas acreditam que todas as pessoas são anímicas, ou seja, nenhuma pessoa recebe mensagem de espíritos, são reflexos condicionados. Muitos dirigentes classificam muitas mensagens como anímicas também, e isso acaba intimidando muito o médium,
que acaba acreditando que é animismo e desiste. A mediunidade precisa amadurecer. Os médiuns precisam estudar e conhecer para poder saber diferenciar o que é dele e o que é influenciação. Então, voltando. André responde: sim, começava a entender. As explicações eram demasiado fascinantes para que eu tivesse a qualquer definição, então guardei a continuação das definições, na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu a minha íntima atitude e continuou. Numa comparação mais simples, o médium é como uma ponte que liga duas esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é imprescindível que o médium tenha aprendido a ceder. E nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam rapidamente tal aquisição, que reclama a devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançando espírito de cooperação fraterna e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Para conseguir edificação dessa natureza, é preciso refúgio, proteção, frequente à moradia dos princípios superiores. A mente do servidor deve se fixar nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das noções sublimes, renovando-se e quintessenciando, ou seja, se elevando a um grau mais puro, para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A dianteira impõe a ele a solidão e a incompreensão, por vezes dolorosa, mas essa condição representa artigo da lei que determina que devemos adquirir para podermos dar. Ninguém pode ensinar caminhos que não tenha percorrido. Nasce daí, em se tratando de mediunidade edificante, a necessidade de conservação das energias instrumentais no santuário superior da personalidade. Não importa a natureza dos fenômenos, eles sempre assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima é a que conquista gradual das forças e operações da natureza, que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos de Deus revelador, infinito em grandeza, é de se esperar que tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à medida que conquistamos nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e a mais bela começa entre os homens, com a intuição pura. A verdadeira mediunidade começa com a intuição pura, não com a vidência, audiência, enfim, esses outros fenômenos que todo mundo quer ter. Moisés desempenhou sua tarefa forçado pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe, sob irreprimida comoção, os sublimes princípios do decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que ele transmite o não matarás, não parece muito inclinado, muito flexível com respeito à vida alheia.
Sua doutrina venerável, embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. O mestre se mantém em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e as serve, mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Então vemos dois tipos de medianeiros do próprio céu, muito diferentes, mostrando qual o padrão desejável. Então, no mediunismo comum, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, que é dele, sofrendo as impressões naturais diante da investigação terrestre. E após se adaptar, aceitar, aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, ele construirá, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados. E, como ponte benfeitora, vai oferecer oportunidades de se encontrarem uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos. Devo dizer que não pensamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem e desaparecem entre os candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina. Verdadeiros balões de ensaio para os voos futuros. Nos referimos à mediunidade aceita pelo colaborador e que pode ser movimentada em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-los de vez. Toda obra impõe começo. Ou seja, ninguém nasce pronto. É preciso crescer moralmente, modificar os sentimentos, se limpar do orgulho, da raiva, do ressentimento, da inveja. É preciso se limpar dos produtos químicos para poder traduzir as ideias que recebe de forma mais limpa. A intuição é fundamental. É a partir dela que todas as outras aparecem. Como se revela nos olhos a incontrolável comoção que se apossara de mim diante dos conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão de voz e me tranquilizou. Voltemos ainda ao Cristo. Importa para nós reconhecer que o Mestre viveu isolado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Está claro que nenhum de nós tem a pretensão de copiar Jesus, mas precisamos nos inspirar em suas lições. Há milhares de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos
remanescentes, quer dizer, pelas sobras do passado desonrado, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras a que se entregaram indefesos. Outros tantos, né, se mantêm presos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apelo desajustado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que poderia integrá-los no quadro da autêntica elevação. Subtraindo o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada. Para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Ou seja, ainda é o perispírito, é matéria. Muita gente no plano da crosta planetária pensa que o céu nos reveste de túnica angelical, logo que baixado o corpo no sepulcro. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos, nessas condições, a espíritos da categoria de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros, não cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir da evolução terrestre, ou seja, o ponto mais alto e o ponto mais baixo da elevação não entram em nossas reflexões. Falamos de pessoas comuns, como nós mesmos, que vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhares, não abrimos mão de medianeiros iluminados, aptos a nos colocar em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio do mais alto. Requeremos a ajuda dos benfeitores que demoram acima da nossa da nossa paragem, quer dizer, do nosso ambiente. Para isso, é preciso organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome do pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O instrutor fez outra interrupção e acrescentou: você compreende agora a importância da mediunidade? Isso é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com as fontes da vida superior? Sim, respondi. Entendi suas observações, analisando a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, o Calderaro continuou, né? E sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno, vidência, audição, enfim, né? Porém,
à maneira que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. A obra de construção de tempo, de paciência. Ou seja, à medida que a pessoa começa a entender o funcionamento da mediunidade, mesmo que ela tenha começado pelos fenômenos mediúnicos, né? Vidência, audiência, enfim. Quando ela começa a estudar e entender, ela passa a perceber que o fenômeno apenas a despertou. Ela passa a perceber, ela precisa se transformar. Algumas pessoas, né, elas se contentam em fazer o mínimo dos cursos mediúnicos. Ah, não, já fiz, já estudei, já terminei o curso, né? Mas cada pessoa tem experiências vividas, portanto, não pode haver semelhança nos casos. Quantas vezes as pessoas fazem as mesmas coisas, sempre igual. Pessoas que não se aprofundam, acham que é só sentar e receber os espíritos, mas elas precisam eles, né, os mentores, precisam de médios sinceros, autênticos, que querem se melhorar, para ter sintonia e entender o que ele quer passar. Se eu quero receber espírito afim, eu preciso ser afim. Preciso entender o que ele quer dizer. Né? Vamos dar uma paradinha, que já tem 27 minutos.